professor Jorge Augusto, História, explicador virtual. Nós vamos agora então para mais uma bateria de exercícios de revisão sobre Grécia e Roma Antiga, nossa videoaula de número 25. Questão número 20. A palavra república vem do latim res publica, que significa coisa do povo, ou seja, o povo ele vai ter uma maior participação dentro das decisões políticas. Aparentemente, a República Romana iria beneficiar todo o povo romano, porém, não foi bem isso que aconteceu. Sobre a fase republicana de Roma, responda. A letra A. Qual foi a camada social beneficiada nessa forma de governo? Então, quem vai se beneficiar da República na Roma Antiga? Nós teremos aqui, os patrícios foram os grandes beneficiados com a implantação da República Romana. Vamos relembrar lá um pouco de patrícios e plebeus. Os patrícios eram os nobres, os grandes detentores de terra. Logo, quando a República é fundada em Roma, ela vai beneficiar a elite. É a elite, então, que eram os patrícios. A letra B. Que instituição ganhou destaque na República? Então, qual instituição romana que vai ganhar um destaque maior dentro desse novo modelo de governo? Nós vamos ter aqui o Senado, instituição composta apenas por patrícios e que já existia na época da monarquia. Ganhou importância no governo republicano. Novamente, nós vemos aqui os patrícios sendo beneficiados, já que eles eram parte da elite. Então nós temos o Senado surgindo e mais uma vez os patrícios aqui tomando conta do poder. A letra C. Quais as reações dos excluídos diante dos benefícios dos dominantes? Como os plebeus irão se comportar a partir do momento em que os patrícios aumentam aqui o seu poder político na Roma Antiga? A plebe, que ficou ainda mais excluída com a implantação da República, promoveu intensas revoltas com o objetivo de adquirir direitos políticos e civis. Então nós vamos ver a plebe se organizando e criando revoltas em Roma para ter maior participação política e também adquirir maiores direitos civis. O que a plebe estava querendo era diminuir um pouco essa influência, essa importância dos patrícios dentro da política romana. A questão número 21. Na República Romana, as instituições políticas de maior destaque eram o Senado e as magistraturas. Cite e caracterize 3 magistraturas romanas da fase republicana. Então nós vamos ver aqui 3 funções dos magistrados romanos que exerciam maior influência dentro dessa República Romana. Então nós temos os cônsules, eleitos em número de 2, propunham leis e tinham poderes militares e religiosos. Então esses cônsules eles eram responsáveis aqui pela questão militar e pela questão também religiosa. Eram também responsáveis por proporem as leis. Sempre lembrando que quem era cônsul era membro da sociedade patrícia. A camada social do cônsul, do pretor e do questor era ser patrício. Próxima magistratura, os pretores cuidavam da justiça e da segurança interna de Roma. Eles eram responsáveis por tratar das leis e também da segurança romana. E os questores, que eram encarregados das finanças e da cobrança de impostos, funcionava como o Ministério da Fazenda. Toda a arrecadação da República Romana passava então pelos questores, encarregados dessa arrecadação tributária, dessa arrecadação de impostos.
Questão de número 22. Depois de vários protestos, os plebeus conquistaram vários direitos. Cite e caracterize 2 desses direitos. Nós estamos ouvindo direto aqui a questão de plebeu, patrício. Os patrícios sendo a elite e os plebeus sendo a classe mais baixa, buscando acabar um pouco com o privilégio dos patrícios. E a partir dessas revoltas nós vamos ver algumas conquistas dessa população plebeia. Então nós vamos ter aqui o direito de escolher o tribuno da plebe, que eram os defensores dos plebeus. Então os plebeus eles já começam a minar um pouco o poder dos patrícios. Eles já começam a ter um tribunal próprio para eles, no qual eles irão criar as suas próprias leis. Então dentro desse tribuno, eles podiam propor leis e vetar leis que fossem contra os direitos dos plebeus. A lei das 12 tábuas, conjunto de leis escritas que, pela primeira vez na história de Roma, passou a valer para todos os habitantes. Então eles conseguem criar um tribunal próprio para as suas próprias leis e também a criação da lei das 12 tábuas, que praticamente vai unificar os direitos de plebeus e de patrícios. A partir dessas revoltas, os patrícios percebem que se manter contra os plebeus é acabar também com a República Romana. Então, para impedir que os plebeus continuassem a entrar em conflito com os patrícios começam a ceder um pouco os direitos aos plebeus. É claro que não podemos encarar essas transformações como mera bondade dos patrícios, mas sim como luta dos plebeus pelos seus direitos. Próxima questão. Número 23. Na Roma Antiga, o escravo era considerado um animal de trabalho, sobre o qual o senhor detinha o direito de vida e de morte. Então nós vamos trabalhar aqui a questão da escravidão. Veremos alguma semelhança com a escravidão na Grécia Antiga. Então, a questão A. Em quais condições alguém se tornava escravo na Roma Antiga? De que forma uma pessoa se tornava escravo? Por dívidas, antes da lei Licínia. Essa lei Licínia ela vai abolir a escravidão por dívida na Roma Antiga, ou por conquistas militares. Então nós temos aqui o mesmo modelo da pessoa se tornar escravo na Grécia e em Roma. Se tornava escrava por dívida ou por guerra. Na Roma Antiga, esses escravos, para divertir a população, acabavam aí virando os grandes gladiadores que lutavam contra os leões. Próxima, letra B. Relacione 3 das principais atividades em que a mão de obra escrava era utilizada. Aonde o escravo era utilizado aí nesse mundo romano? Lembrando que a mão de obra escrava ela era importante para manter forte a sociedade romana na questão econômica. Então os escravos eles eram empregados na agricultura, nas minas, artesanato e comércio. Eram os escravos que produziam os alimentos, eram os escravos que nas minas procuravam aqui encontrar muito da questão das riquezas naturais, o artesanato e o comércio que gerava então o lucro. Então nós temos os escravos sendo empregados diretamente nas atividades econômicas desse mundo romano. Número 24. O que foi a política do pão e circo empreendida durante o auge do Império Romano? Como era o funcionamento dessa forma política de pão e circo? Nós iremos ver como ela funcionava e o porquê desse nome. Só lembrando que peça-chave da continuidade dessa política eram os escravos. Quando o imperador Otávio Augusto determinou que somente os mais ricos poderiam participar
da administração e do poder no Império Romano, houve a necessidade urgente de lançar políticas que impedissem possíveis revoltas dos excluídos, plebeus e escravos. Então, a primeira ideia do imperador Otávio Augusto era o quê? Criar um meio de acalmar as classes populares, já que apenas os patrícios tinham os privilégios políticos. Dessa forma, Otávio ofereceu aos pobres trigo e diversão, na tentativa de desviá-los dos assuntos políticos e aceitarem sua condição de submissos. Ou seja, vocês são submissos, mas o imperador ele dá alimento, ele está dando trigo. E também sempre tem uma diversão, que é o quê? Luta de gladiadores. Então essa era a forma encontrada do imperador romano em desviar um pouco o foco dos plebeus dessa submissão que eles tinham diante dos patrícios. Assim funcionava a política do pão e circo. Enquanto de um lado os patrícios recebiam todas as regalias, possuíam todos os privilégios, de outro lado, os plebeus que estavam lutando por uma maior participação política dentro de Roma, por adquirir privilégios, eles acabavam sofrendo um pouco do quê? De um disfarce do governo do imperador, aonde para acalmar os ânimos, o imperador fornecia o trigo, fornecia o alimento e sempre também um evento que causasse aí a diversão desse povo plebeu. Então, dando comida, dando diversão, o povo plebeu acabaria acalmando os ânimos. Podemos até comparar um pouco com o nosso período atual, onde muitos governantes acabam fazendo aí essa política do pão e circo de forma também disfarçada. Questão número 25. Nós vamos trabalhar aqui um pouco da religião dentro do mundo romano, a questão do cristianismo. Por que o cristianismo não era bem visto pela elite imperial romana? Por que o imperador não aceitava essa religião que estava surgindo? Qual era o medo do imperador diante da religião cristã? O fato de o cristianismo defender a existência de um único Deus, o monoteísmo, e a igualdade entre os homens tornavam incompatível com os costumes romanos, que eram baseados na escravidão e na adoração dos imperadores como divindades. O imperador ele tinha um imenso medo de perder então seu título de rei. O imperador obrigava as pessoas a cultuarem ele como um próprio Deus. É a partir do momento que o cristianismo surge dizendo que existe um Deus único, isso já começa a causar medo no imperador. E o outro grande medo era que, ao tornar as pessoas de forma igual, ou seja, tornar essas pessoas iguais, acabava também colocando um outro medo de que, se o escravo é igual a uma pessoa que é livre, nós vamos perder então a mão de obra. Então esse era o grande medo que o cristianismo causava nesse mundo romano. A forma de se tornar todos iguais, ou seja, não existe livre e escravo, são todos iguais, e a pregação na crença em um único Deus. Isso era o que mais afetava aí o imperador a ir contra o cristianismo e perseguir os cristãos. O imperador obrigava aos seus súditos a adorarem a ele mesmo como um Deus. Então todo imperador acabava sendo um Deus. E não era apenas adorar o imperador como Deus, mas também as divindades que esse imperador adorava. E o cristianismo não. Ele pregava a crença em um Deus único. O imperador via essa crença em um único Deus como enfraquecimento do seu poder político. Chegamos ao fim, então, da nossa bateria de exercícios de revisão sobre Grécia e Roma. Obrigado pela atenção e até a próxima.